Olá pessoal, eu sou o Alcino Júnior do Colégio Next e nós estamos aqui com a 10ª edição do Pod Next e hoje com um tema extremamente interessante. Nós vamos falar sobre astronomia com o professor João Pântano Neto, e também trabalha aqui no colégio conosco e vai trazer muitas informações interessantíssimas sobre esse tema que desperta tanta curiosidade em tantas pessoas. E eu quero até aqui, estava conversando com o professor aqui no começo, nos bastidores, dizer que eu sou um dos interessados, dos curiosos. Na minha adolescência, com 16 anos de idade, foi 1986, professor, 86. Quando passou o cometa Halley, né? E a gente teve a oportunidade de ver. Menor do que foi divulgado, né? Mas foi uma época muito interessante porque eu morava muito próximo do Observatório de Capricórnio, em Joaquim Egídio, e eu tive a oportunidade de conhecer lá Nelson Travnik, Gianni Collini, que foram grandes nomes da astronomia aqui da nossa região, que dão nome, inclusive, para o observatório, para muitas pesquisas. Então sempre foi algo que me chamou muito a atenção. Então, muito obrigado, professor. Gostaria que o professor se apresentasse para a turma aqui. Eu que agradeço o convite, né, para fazer esse podcast. Na verdade, é meu primeiro podcast. Espero que eu consiga atingir aí as expectativas. Meu nome é João Pântano Neto. Eu sou formado em Ciências Biológicas e mestre em Ciências Naturais pela Universidade de São Paulo. E eu decidi fazer uma especialização em astronomia e ensino, né, de astronomia. Agora estou atuando como professor dessa área. Aqui no Next eu fui convidado ano passado, né, para ministrar o programa de astronomia aqui do colégio. E eu também ofereço cursos no Polo Astronômico de Amparo e aqui no Planetário Municipal de Itatiba também, né? Então é um prazer estar aqui. Eu quero compartilhar aqui porque tem um currículo extenso aqui, eu vou ter que ler porque a gente não tem memória suficiente, né, professor? Então, olha, o professor João Pântano Neto, mestre em Ciências Naturais pela USP, pós-graduado em Ensino de Astronomia pela Unixul, professor de Astronomia do Polo Astronômico de Amparo, professor de Astronomia no Planetário Municipal de Itatiba, monitor da disciplina de Física da Terra e do Universo, acho que isso, se não me engano, foi em 2016. Foi 2016. Do curso de Bacharelado e Astronomia da USP, e hoje nós estamos aqui para desenvolver o tema que é uma visão para o universo. Então, professor, eu já quero começar aqui primeiro dando parabéns, dizer que compartilhamos de um grupo de amigos que eu trago com muito carinho, o professor Rubens Pântano, que foi um dos meus grandes. Lá na época de cursinho a gente chamava ele de Fábio Júnior, não sei se o professor sabe disso, né? Mas ele era conhecido como Fábio Júnior na época de cursinho. Não, esse eu não sabia. Foi o professor Rubens, no pé dele, foi o professor Rubens Pântano que me introduziu na vida de docente. A primeira aula que eu dei foi a partir de uma recomendação dele, e eu trago com muito carinho desde sempre, né? Então, professor, para começar essa nossa conversa, uma pergunta que muitos dos jovens gostam de saber, principalmente nessa fase agora que eles estão escolhendo as suas profissões, né? Conta pra gente, explica o que faz o profissional de astronomia, o que ele estuda e como que é essa profissão. Tá, legal. Antes de mais nada, a astronomia é uma ciência, né? Uma parte do conhecimento que nós desenvolvemos, né? Que o ser humano desenvolveu. É uma ciência muito antiga, né? A prática de se olhar para o céu é uma prática muito antiga, desde lá dos homens da caverna, né? A gente olhava para o céu. E ao mesmo tempo que ela é muito antiga, ela é muito atual, né? Então nós temos hoje em dia notícias, né, das mais diversas, né, de satélites, de espaçonaves, disso, daquilo. E então ela é uma área do conhecimento humano bastante atual também, né? E como o próprio nome diz, né, a astronomia é a ciência que estuda os astros, ciência que estuda aquilo que nós podemos observar, né, no céu, estuda o universo. E a gente tem, né, os profissionais que trabalham com astronomia são profissionais que fazem pesquisa científica, então eles trabalham com
observação astronômica com telescópios profissionais. É uma área, na parte de pesquisa, é uma área muito ligada com a física e com a matemática e com a parte de computação também, né? Hoje em dia na astronomia não se faz nada sem o uso de um computador. Então é uma ciência exata, né? Para quem gosta, né, das ciências exatas, para quem gosta de trabalhar com números, com equações, né, com simulações de computadores, né? É uma boa pedida. E tem a parte da astronomia que acho que é a mais, vamos dizer assim, a mais divulgada, né, nas revistas mais para os leigos, que é a parte da astronomia amadora, né, que a gente observa o céu por hobby, por prazer, por interesse pessoal mesmo, né, alguns para fazer imagens, né, tirar fotografias e tal. Então também é uma parte da astronomia bastante legal, bastante bacana de se fazer. Legal. E onde, além da USP que eu vi aqui que o professor comentou, onde mais tem aqui no Brasil ou na nossa região que tenha um curso desse que o professor conheça e tenha informação? Isso, o curso de astronomia, né, o curso de graduação em astronomia tem aqui em São Paulo, né, na USP. Eu conheço também o do Observatório Nacional, né? Se não me engano tem na Universidade de Pernambuco e talvez no Rio Grande do Sul, eu não sei ao certo se tem lá. Mas existem alguns poucos cursos de graduação específica em astronomia, mas o que muita gente faz, o que muita gente pode fazer é fazer um bacharelado, né, em física ou em matemática ou em computação, inclusive, né, em alguma área da informática, e depois se especializar na parte astronômica, uma pós-graduação, tal. Isso tem mais cursos de pós-graduação que a gente pode ter. De graduação, né, o mais próximo aqui de nós é o do Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo. Mas isso para quem quer seguir a carreira acadêmica, né? A gente encontra informações muito boas, inclusive informações de astronomia em veículos comuns hoje, né? Então no YouTube, por exemplo, tem vários canais, né, que trabalham com astronomia, trazem informações científicas, né? Para quem está mais curioso, né, do que interessado em fazer realmente a formação, seria uma fonte, né, de informação. Essa até era uma pergunta que eu ia fazer para o professor. Imagina que eu seja um interessado, que queira conhecer mais. O YouTube é um bom centro de informações para isso. E onde mais que a gente conseguiria encontrar? Tem alguma revista, algum conteúdo? Tem as revistas de divulgação científica, né, que sempre trazem alguma coisa. Aqui no Brasil, deixa eu ver se tem a revista da Sociedade Brasileira de Astronomia. Eles fazem uma publicação periódica. Perfeito. E tem muita revista internacional, né, que a gente pode ter acesso também via internet. E qual que é a maior curiosidade que esses estudantes, independente se é um estudante de colégio ou, né, um estudante interessado em astronomia, qual que é a maior curiosidade que ele chega quando ele vai fazer um curso com o professor? Nos cursos de divulgação, né, que a gente faz aqui no Colégio Next, no Planetário e tal, lá no Polo também, são cursos de divulgação. Então a gente trata, né, a astronomia de forma formal, tal, mas acessível ao público que está visitando. Então, o que eu venho percebendo, né, nesse tempo que eu tenho dado aula, é que muita gente tem interesse na questão da vida fora da Terra. Isso sempre perguntam, né? Muitas pessoas também têm muita curiosidade a respeito de buracos negros, de matéria escura, de coisas assim, né? Esse efeito que o Sol vai causar um apagão agora na internet. Isso, agora está sendo bastante veiculado, né, a questão do Sol, porque o Sol está entrando em pico de atividade, né? Então o Sol está bem ativo, e quando o Sol fica ativo,
né, aumentam as chances de ter alguma interferência, né, com ventos porque solares. aí traz a informação e gera curiosidade, e gera mais busca, mais procura por isso. Eu trabalho muito com o Google, né, com o trabalho do digital, e a gente acompanha muito picos, né, de informações, e de tempos em tempos aparece esse tipo de coisa. Então, começa a surgir. Começa a surgir, porque surge uma notícia e aumenta o processo. É mais ou menos o mesmo que a gente percebe nos cursos, né? Então, assim, sempre pergunto, professor, mas você acha que tem vida fora da Terra? Daí eu devolvo a pergunta, o que você entende por vida? Né? Vamos começar por aí. Pois é. Né? Então é bem legal essa interação, né? Normalmente são essas as duas vamos dizer assim, curiosidades. os dois temas, né, mais procurados, né, que o pessoal tem bastante interesse. Eu tenho até para me preparar aqui para a conversa com o professor, né, eu fui pesquisar, fui fazer a lição de casa, né, pesquisar no Google o que vai acontecer. E eu me deparei com duas informações, uma de um próximo cometa que acho que está, se não atual já, mas muito próximo, né? E de um eclipse da Lua. E também acho que está por, se não é por esses dias, né? Tá para acontecer. Tá para acontecer. Esses momentos também chamam mais curiosos, mais interessados? Como o professor vê? Quando a gente tem eventos assim, né? A astronomia ela volta à mídia, vamos dizer, né? Então os jornais, os sites, etc., eles aproveitam, né, desses eventos para fornecer informação, e com isso a gente também tem, né, um questionamento, né, maior. Legal. Eu sempre procuro trazer, né, nos cursos que eu ofereço, eu sempre procuro trazer algumas informações. Por exemplo, teve algum tempo atrás a questão das superluas, né, a questão da lua azul, né, que são termos, professor, mas o que é isso? Né? E daí a gente aproveita o embalo, a onda, né, para trabalhar sobre isso. E os eclipses também, né? Inclusive essa semana passada, se não me engano, foi uma aula introdutória, né, sobre o sistema Terra, Sol e Lua, onde a gente trabalha as fases da Lua, os eclipses e tal. Né? Então a gente aproveita, né? A gente aproveita o embalo para chamar aí a atenção da pessoa. Eu quero dizer que eu vou ser um dos próximos inscritos para participar do curso, mas já para falar sobre o curso, né? Vamos lá. É Uma Visão para o Universo, um curso de introdução à astronomia, né? É um curso para interessados no assunto, mas não necessariamente alguém que vá seguir na profissão, né? Mas que tenha interesse. Eu queria que o professor contasse um pouco para os nossos internautas como que é esse processo, se ele se inscreve aqui na escola, quando que acontece, e um pouquinho sobre esse curso, para o pessoal se motivar, inclusive, a vir fazer conosco. Legal. Então, assim, é o seguinte, aqui no Colégio Next a gente tem essa programação de astronomia, né? Então são 5 cursos, na verdade, 5 módulos, né, do curso de astronomia que a gente oferece, cada módulo com um tema específico. Então nós começamos agora com essa visão para o universo, né, que é realmente introdutório, é um curso de divulgação em que a gente dá uma pincelada geral nas principais áreas da astronomia. Então a questão dos planetas, das estrelas, um pouquinho de observação, né? Então, de uma forma bem geral. Aí nós vamos ter um módulo sobre astronomia observacional, então a gente vai aprofundando um pouquinho mais na parte de observação astronômica, e eu aproveito para introduzir novos conceitos, né, da astronomia que normalmente não são trabalhados, né, em revistas, por exemplo, de divulgação mais para leigos, não se aprofunda tanto. Então eu aproveito para dar uma aprofundada. Então, a gente fala de coordenadas celestes, né, fala um pouquinho do funcionamento do telescópio, né, coisas assim. Depois, ainda esse ano, nós vamos ter um curso básico de astrofísica estelar, então aí a gente já começa a aprofundar na parte de estrelas, né? Então aproveito para inserir um pouquinho da parte da física também, um pouquinho da matemática, né, para ir acompanhando o desenrolar, né, o desenvolvimento do aluno também aqui no colégio. Aí está programado um curso sobre galáxias e cosmologia, também introdutório sobre esse tema. E por último, o curso
um pouco mais avançado, que é específico de relatividade e buracos negros. São 5 encontros, professor? Isso, não, são 5 módulos, 5 né? módulos. Cada módulo tem 5 encontros, tá, né? Exceto o de estelar, que são 4, né? Okay. Todos os demais eu estou prevendo 5 encontros por curso, né? São cursos ainda de divulgação, né? Mas com esse enfoque, né? Que a gente começa do superficial e vai se aprofundando cada vez mais nos temas, né? Apesar da gente trabalhar de uma maneira formal, ainda é acessível para os alunos, né? Na faixa etária que a gente atende aqui. E também para pais de alunos, né? Que isso que eu ia falar, né? Porque pode ser que tenha interesse o pai também vir participar. Tem sim, o ano passado nós tivemos, esse ano nós temos também. Então tá aberto, né, ao público geral também. E o que mais? As inscrições elas são feitas, né, aqui na secretaria do colégio e é só aparecer, né? As aulas estão sendo das quartas-feiras, das 5h30 às 7h30 da noite. E em alguns desses encontros a gente está propondo, inclusive, atividade prática de observação do céu, a olho nu e também com o uso dos telescópios que nós temos aqui. Isso que eu ia perguntar, o colégio tem essa infraestrutura e aí o aluno vem e ele consegue fazer observação, tem essa... Tem sim. Aqui no colégio a gente tem 2 telescópios, né, telescópios de observação amadora mesmo, mas que são equipamentos muito bons para a gente fazer observações básicas, né? Perfeito. A gente consegue fazer. Então, ano passado nós fizemos observação da Lua, observação de alguns aglomerados de estrelas, né? Observação de algumas nebulosas, dá para fazer. O ano passado não conseguimos porque não era a época, mas esse ano provavelmente a gente vai conseguir fazer observação de Júpiter, né? De algumas luas de Júpiter também, Saturno talvez dê para ver. Saturno é uma curiosidade de todo mundo, né? Todo mundo quer ver o anel de Saturno, né? Exatamente. E olha, quando a gente vê pela primeira vez no telescópio mesmo, dá aquele impacto. Porque até então a gente onde olha, cria paixão, né? Exatamente. Porque até então a gente vê, né, aquelas figuras em revistas, tal, daí a hora que a gente vê mesmo, fala, nossa, isso existe mesmo, né? Isso fato, é verdade, né? é fato. Então é bem legal, é uma atividade bem interessante. Então fica um convite para os alunos, para os moradores de Itatiba, para os interessados, para os pais dos alunos, quem quiser participar na secretaria do colégio. Eu queria trazer uma pergunta aqui antes da gente até mudar um pouco do tema, mas quando a gente estava falando aqui da paixão, né, que a pessoa vê o anel de Saturno, quando que o professor sentiu essa paixão aí pela astronomia? O que foi na época de escola? Foi depois? Como que foi? Olha, eu diria que foi mais ou menos quando eu tinha uns 3 ou 4 anos de idade. A astronomia sempre foi uma paixão, aliás, as ciências em geral, né? Eu sempre fui apaixonado pelas ciências naturais, então eu desde cedo eu me interesso por esse assunto. Então eu lembro que meus pais me levaram inclusive lá para o Observatório de Capricórnio, eu assisti palestras sobre cometas, inclusive acho que com o Nelson. Né? E assim, foi desde sempre praticamente, né? Mas quando eu fui fazer a inscrição, né, para o vestibular, para a faculdade, na época, aqui a USP não tinha o curso do bacharelado ainda. O curso do bacharelado lá é relativamente recente. Então, não tinha, só tinha lá no Rio de Janeiro. Eu falei, eu não quero ir para o Rio de Janeiro. Então, eu optei pela minha segunda opção, que era o curso em Ciências Biológicas. Também sempre gostei, né, de Biologia. Mas, no caso, foi a minha segunda opção. E agora que eu já sou um pouco mais maduro, eu resolvi voltar para essa. A gente não pode falar que viu o Halley porque entrega a idade, né? A gente viu em foto, imagem. Foto, né? Ouviu falar que apareceu, né? Eu lembro. Mas é muito interessante. E como que agora, para a gente já indo para o nosso encerramento, como que essas novas tecnologias têm ajudado a astronomia? Porque eu me lembro desde a época lá como eu falei, né, do observatório, já era muito tecnológico. Mas hoje a tecnologia ela avança diariamente, né? Inteligência artificial e outras. Como
que essa tecnologia tem ajudado a parte da astronomia e o estudo da astronomia? Não, tem ajudado muito, né? A astronomia, a gente não consegue desvincular mais a astronomia da tecnologia ao redor dela. Então, assim, na parte de pesquisa, por exemplo, a gente tem equipamentos cada vez mais sofisticados, né? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás foi lançado o telescópio James Webb, né? Que é um telescópio espacial que foi lançado para substituir o Hubble, né? E o James Webb é uma monstruosidade de um telescópio, né? Então, assim, as informações que a gente tem obtido desse telescópio são informações muito valiosas, né? Que podem, inclusive, mudar muita coisa do que a gente sabe, né? de astronomia. As imagens muito mais nítidas. Então, isso tem ajudado bastante, né? Tem acelerado bastante aí o desenvolvimento do conhecimento astronômico. Com os telescópios terrestres mesmo, a gente tem tecnologias de calibração do telescópio com laser, então são equipamentos bem potentes. E a parte computacional também tem sido muito usada, né? Então, por exemplo, hoje a gente faz simulações, né, com o computador, simulação de colisão de galáxias, por exemplo, né? A gente consegue fazer simulações muito boas, né, de um fenômeno que é muito complexo, né? Se a gente analisar, a colisão de galáxias envolve muita coisa, né, para a gente simular. E só com computadores muito sofisticados é que a gente consegue ter uma boa análise, né? E uma precisão, né? Porque é uma ciência muito precisa. Sim, com certeza, é uma ciência exata. Então, quanto mais sofisticado o equipamento for, melhores são as informações que a gente vai obter. Mas não só isso também, né? Na parte de divulgação científica, a gente tem a tecnologia ajudando bastante, né? Então, por exemplo, na época que eu fui prestar o vestibular, por exemplo, aí meados de 94, né? Foi quando eu prestei o vestibular. A gente não tinha internet, não tinha nada, né? Então a gente não sabia muito aonde procurar essa informação, né? Era muito difícil. Não estava acessível, né? Não tinha esse acesso, né? Então hoje em dia, com internet, com sites, com YouTube, redes sociais, a gente tem um acesso à informação muito mais fácil, né? Claro que a gente tem que também aprender a filtrar bastante, né, as informações que estão disponíveis, mas tem muita informação boa por aí, né? Na parte de astronomia amadora, né, observacional, a gente tem telescópios muito bons, computadorizados, que dá para a gente controlar a posição deles para o computador também. Câmeras fotográficas especializadas em fazer imagens do espaço. Então tem muita coisa que a tecnologia nos oferece hoje em dia. Então eu diria que é uma boa época para se aprender sobre astronomia. Porque o que a gente acompanha é que essa introdução dessas novas tecnologias tem trazido um avanço. E hoje, por exemplo, uma empresa particular lança um satélite e a gente acompanha online a câmera do robozinho que pousa na Lua e você ali online do seu celular. Você está lá, você acessa o site e você está lá em Marte, por exemplo. Era algo que era impensável, né? 1994, muito pelo contrário, né? Não se tinha. A informação em astronomia naquela época era só por revistas muito especializadas, de vez em quando uma coisa ou outra saía na Super Interessante, né? Eu lembro que teve aí uma série de reportagens da Super Interessante sobre relatividade, por exemplo, que eu interessei bastante. Mas fora isso, era muito pouco, né? Era muito pouca informação que vinha. Hoje em dia a informação está bem mais acessível, né? Então a gente consegue... A gente vê, eu me lembro, né? A gente começou a conversa falando sobre o Halley, né? 1986, né? Isso. E que existia uma grande expectativa e, segundo o público em geral, se frustrou porque não viu, né? Mas será que era isso mesmo, né? Ou será que a previsão correta estava só, né? Não, então, é que assim,
a informação que vem da mídia, tanto naquela época quanto hoje, a gente tem que, né, olhar com calma. Foi feita uma propaganda, eu lembro até hoje, de que o cometa Halley, né, com a cauda... Ia rasgar o céu. Ia rasgar o céu, 1/3 do céu ia estar preenchido. E na verdade, quando nós vimos, né, acho que tanto eu quanto você, eu pelo menos me lembro perfeitamente, era uma fumacinha no céu. Era uma nuvem ali que dava um borrão no céu. Dava um borrãozinho um pouquinho mais claro no céu. E daí, quando a gente vai estudar mesmo o que aconteceu, a gente vê que na época que o cometa Halley ficou visível aqui para nós, ele estava com a cauda voltada contra nós. Então a gente estava vendo ele de frente, por isso que a gente não viu tão extenso. Tão extenso assim. Então, hoje, por exemplo, a gente teria essa informação. Não, o cometa Halley, ele vai Acho que a tecnologia melhora hoje, né? Exatamente. Ele vai estar visível, mas ele não vai estar numa posição melhor, assim, né? Então, a gente teria condições de se preparar um pouco melhor, né? A gente vê a astronomia também colaborando muito com a questão, né, dos meteoros que podem se chocar com o planeta, que sempre vem em discussão, né, se vai acabar com o mundo ou não, né? Essa eu esqueci de mencionar. Essa também é outra grande dúvida que aparece, grande preocupação que o povo tem. E o Brasil, ele participa desses estudos, ele é participante dessa área de pesquisa? Como que é hoje? Tem um grupo que estuda, né? Que monitora, faz um monitoramento de meteoritos e outros objetos também, né? E isso muitas vezes é feito inclusive pela astronomia amadora, né? Então, astrônomos amadores que estão lá observando o céu, eles podem participar dessas pesquisas, falar, observando alguma coisa assim. Então, esse contato da astronomia amadora com a profissional existe. E tem grupos, né, que monitoram esses eventos. Então, grupos que fazem as órbitas, né, que acompanham as órbitas dos meteoritos, tanto que a gente, vez por outra, vê, né, na mídia, tal asteroide vai passar a tantos quilômetros da Terra, assim, né? Então, o pessoal tem grupos que trabalham com isso. Tem grupos que monitoram, por exemplo, a atividade solar, né, que também é outra, é menos divulgada, né, mas é um outro, vamos dizer assim, um outro perigo astronômico que a gente corre, né? Que o nosso modo de vida hoje, por exemplo, está intimamente ligado com satélites, com instalações de chips, né? Com instalações elétricas. Qualquer coisa que acontecer ali, a gente fica na cega. E a gente sabe que a atividade solar, né? Algumas atividades solares, elas podem ser bastante energéticas e bastante danosas a esses equipamentos. Então, tem tempestades solares que podem fritar os nossos satélites, né? Se acabar com o Waze, eu não vou para casa, né? Imagina. Então, coisas nesse sentido. Tem grupos de pesquisas que trabalham, né, justamente com essa questão, né? Maravilha. Bom, professor, indo aqui para o encerramento da nossa 10ª edição do PodNext, eu quero agradecer muito o professor João Pântano Neto por essa participação, por contribuir com esse espaço de troca. A ideia aqui é sempre trazer grandes profissionais, compartilhar com os nossos alunos, com os nossos internautas, com os visitantes, com os pais, para gerar mais curiosidade e mais conhecimento. Essa é a intenção do PodNext, quando a gente traz isso e leva para a comunidade. A gente tem feito vários temas, como eu falei com o professor, de pediatria, saúde da criança, nutrição já vai ser o próximo agora. Então acho que a astronomia foi um pedido que a gente tinha recebido também da coordenação, do professor Wagner, dos alunos, e eu sei que é um tema bastante interessante. Então eu quero passar a palavra para o professor fazer as considerações finais para a gente encerrar. Legal. Não, eu agradeço, né, o convite, tanto o convite daqui do colégio para eu ministrar esses cursos no ano passado, continuando esse ano. Agradeço o convite aí para participar aqui do PodNext também. E é isso, eu queria então divulgar um pouquinho, né, esse trabalho que nós fazemos
E convidar quem tiver interesse, né? Quem tiver interesse, entrar em contato aqui com a Secretaria do Colégio e participar dos nossos cursos. Como eu falei, são cursos de divulgação, né? Ainda tem uma linguagem acessível, né? Mas um pouco mais aprofundado do que aquilo que a gente normalmente vê, né? nas mídias, nas mídias, né? Televisão, as principais mídias por aí. Então, está feito o convite, agradeço, foi uma alegria participar aqui do Legal, eu vou aproveitar, professor, eu vou pedir para que aí na edição a gente coloque aqui embaixo da tela do nosso canal do YouTube o link para inscrição. Então, você que está nos assistindo, clica no link que vai aparecer na tela, faz a inscrição, como eu já falei aqui, já confirmei que eu vou estar, depois mando a foto minha participando aqui, fazendo essas perguntas que eu já fiz, repito elas lá, né? Aí o professor até já sabe. E depois só me fala como que é a nota, se tem que tirar 7 na prova para passar de ano no curso, né? Quem sabe a gente... Quando eu falei para o pessoal que ia ter prova, a turma assustou. Daí eu falei, não, é brincadeira, pessoal, esse curso não tem prova não, é só um curso de divulgação mesmo, informativo, né? Aí se os professores de física, de geografia, daí se eles cobrarem alguma coisa, daí é outra história, mas por enquanto aqui aí a culpa não é nossa, né, professor? A culpa não é nossa, a gente transfere para o professor de física. Exatamente. Né? Legal. Então agradeço a você que nos assistiu, que nos acompanha já esses 10 edições do PodNext. Fiquem atentos para os próximos conteúdos, em breve a gente terá outros temas. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no canal do YouTube do Colégio Next. É sempre um grande prazer e até a próxima.